Número 14, Atos, capítulo 14. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso de número 19. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém. Hoje nós estaremos analisando, irmãos, o final da primeira viagem missionária de Paulo. Nós começamos essa série de estudos há algumas semanas, quando nós estamos estudando sobre o ministério da palavra. Ao longo dessas semanas, como os irmãos já estão bem instruídos, nós estamos estudando sobre o ministério. Já aprendemos várias lições sobre o ministério, e uma delas é que o ministério vem do verbo diaconel, eu sirvo. Então, ministério é o serviço que nós prestamos ao Senhor. E enquanto nós servimos ao Senhor, nós alcançamos pessoas. Pois bem, nós temos visto essa questão do ministério, irmãos, a partir dessa primeira viagem missionária de Paulo. Na verdade, a partir do ministério do apóstolo Paulo. Nós vimos desde Atos capítulo 9, quando ele foi convertido ao Senhor, e a partir dali, então, nós começamos a desenvolver a ideia de ministério e de chamado. Pois bem, ao longo dessas semanas nós temos aprendido um pouco, cada vez mais, sobre o ministério, e agora Paulo está no final da sua viagem missionária. Os irmãos devem se recordar que eles estavam servindo ao Senhor na igreja de Antioquia. E conforme nós já vimos nas outras semanas, existem duas cidades com o mesmo nome de Antioquia. Antioquia da Síria, que é a igreja mãe de onde eles saíram. Paulo e Barnabé foram chamados para o ministério, para essa viagem missionária, quando eles estavam na igreja de Antioquia da Síria. E há uma outra cidade, Antioquia da Psídia. Lá Paulo foi duramente perseguido. Pois bem, nós vamos ver essas duas cidades hoje novamente. Tá bom? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que o contexto desse texto nos dá um momento muito difícil da vida do apóstolo Paulo. Paulo foi apedrejado. Ele foi, irmãos, apedrejado na cidade de Listra. Ainda na cidade de Listra, ocorre então aquele terrível episódio que acontece aqui no verso de número 19.
E ele é apedrejado, irmãos, imediatamente aquele episódio que nós vimos no domingo passado, quando as pessoas querem endeusá-lo e querem dizer que ele é um representante dos deuses. Os irmãos se recordam que nós tratamos disso no domingo passado. Então, eles fazem, pela graça de Deus, eles efetuam uma cura no aleijado de nascença. Então, as pessoas da cidade e o sacerdote vêm então com os animais prontos para dizer e oferecer sacrifícios. Paulo e Barnabé não aceitam aquele endeusamento. Os irmãos se recordam que eles saltam para o meio da multidão, rasgam as suas vestes para dizer: não é nada disso, nós somos homens como vocês, nós queremos anunciar para vocês o Evangelho que liberta dessas coisas. Pois bem, nos diz o verso de número 18, vimos isso no domingo passado, que mesmo com toda essa ênfase que Paulo e Barnabé fizeram, ainda foi com muito trabalho que eles detiveram a multidão de cultuá-lo. Vimos isso no domingo passado. Pois bem, imediatamente após isso ele foi apedrejado, porque ele não aceitou esse endeusamento. Juntamente com isso chegaram judeus da cidade de Icônio, que já haviam perseguido Paulo lá, somados com outros judeus que vieram da cidade de Antioquia da Psídia, que também perseguiram a Paulo. Essas duas comitivas saíram de suas respectivas cidades e foram até Listra. Observe bem a maldade do povo. Eles se combinaram, não por zap, viu, irmãos, que na época não havia zap, mas eles entraram num acordo, esse grupo perseguidor de Antioquia da Psídia e de Icônio. Eles talvez vieram na mesma embarcação, viajaram até a cidade de Listra, exatamente para destruir a vida do apóstolo Paulo, e quase conseguiram. Então, logo após Paulo não aceitar aquele endeusamento, o povo da cidade de Listra não gostou daquilo, porque eles pensaram assim: puxa, se vocês não são os enviados dos deuses, então vocês são enganadores. Pensaram assim. E esse grupo desgostoso teve o reforço dos judeus de Antioquia da Psídia e de um outro grupo, os judeus de Icônio. Eram 3 grupos agora, descontentes com o ministério do apóstolo Paulo. E interessante, irmãos, no verso de número 19, nos narra Lucas, que é o autor do texto, nos narra que eles só apedrejaram Paulo. Mas não eram 2, Paulo e Barnabé? Porque somente Paulo foi o apedrejado. Não é interessante isso? Eles não quiseram endeusar os 2? Paulo e Barnabé. Um era Júpiter, Barnabé era Júpiter, Deus, e Paulo era Mercúrio, o porta-voz, porque Paulo era o pregador. O mensageiro, irmãos, é o mais usado. Então, o mensageiro é aquele que traz a palavra de Deus, ele está em evidência. No caso aqui é Paulo. Então, Paulo é apedrejado e as pessoas da cidade de Antioquia da Psídia, Icônio e da cidade de Listra pegam Paulo semi-morto, desfalecido, e levam-no para fora dos portões da cidade, porque eles acham que Paulo está morto. Pois bem, só que os discípulos, os servos de Deus ali convertidos, eles cercam Paulo lá do lado de fora da cidade, protegem Paulo de alguma maneira, e ali Paulo recobra a consciência. Paulo se firma novamente em pé e entra novamente na cidade de Listra. Ele foi apedrejado lá dentro, foi levado para fora da cidade como morto, mas os discípulos do Senhor o levam de volta para dentro da cidade. É o que nos diz aqui o verso de número 20. No verso de número 21, no verso de número 20, nos diz que no dia seguinte ele deixou a cidade de Listra e foi para a cidade de Derbe. É uma outra cidade ali nas cercanias, não é muito distante não. O verso 21, irmão, nos diz que ele anuncia o Evangelho já na cidade de Derbe. Então, só para que nós entendamos, a viagem missionária começa em Antioquia da Síria, passa por Chipre,
passa por Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e agora Derbe, vai até a cidade de Derbe. É o que nos diz o verso de número 20. O verso de número 21 nos diz que ele prega o evangelho ali, muitos discípulos creem, ele faz um belo trabalho, fortalece aqueles irmãos ali. Depois, no verso de número 21, ainda nos diz que ele volta pelas cidades que ele havia passado. Ele poderia muito bem, irmãos, fugir das cidades onde havia pessoas que o perseguiam. Mas o que é que o apóstolo Paulo e Barnabé fazem? Eles voltam pelas mesmas cidades. Observe aí no verso de número 22, que ele volta, 21, ele volta pelas cidades de Listra, onde ele foi apedrejado, ele volta lá. Depois ele vai para Icônio, onde ele foi perseguido, ele volta para lá. E vai também na cidade de Antioquia da Psídia, onde também ele foi perseguido. Qual é o objetivo de Paulo ao passar por essas cidades? Nos diz o texto aí, irmãos, que ele vai fortalecendo a alma dos discípulos, verso de número 22. E por que isso, irmãos? Porque todos ficaram sabendo que dessas cidades havia saído um grupo que tinha por objetivo destruir a vida de Paulo. Então, aqueles grupos que saíram dessas cidades, aqueles grupos disseram: nós vamos sair daqui, nós vamos perseguir aquele homem não volta mais vivo. Nós vamos dar cabo da vida dele. Então, nessas cidades, havia essa notícia corrente. Imagine os irmãos que creram através do ministério do apóstolo Paulo. Aqueles irmãos estavam em polvorosa, porque eles pensavam assim: puxa, se eles fizerem isso com Paulo, o que eles não podem fazer conosco? Então a igreja estava em grande ameaça naqueles lugares. Então o apóstolo Paulo volta em cada uma das cidades para dizer: estou vivo. E olha, a vida com Cristo é difícil. Observe muito bem que ele vai falar sobre isso, irmãos, no final do verso 22, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Depois, irmãos, ele vai promover em cada uma dessas cidades a eleição de presbíteros. Ele leva a igreja a orar, ele reúne o grupo, ele volta a pregar a palavra e diz assim: bom, agora precisamos fortalecer essa igreja para que essa igreja tenha uma boa liderança, porque a igreja precisa de boa liderança. Então, através de oração e jejum, diz o texto aí, verso 23, os presbíteros são eleitos, ele os encomenda e voltam então para a cidade de Antioquia da Síria, a igreja mãe. A igreja mãe, na verdade, é Jerusalém. Eu me refiro à igreja mãe porque de Antioquia da Síria, porque foi de lá que eles foram chamados para essa viagem missionária. Eles retornam então a Antioquia da Síria, a igreja que os enviou para essa viagem missionária, e nos diz o texto que havia um entendimento de Paulo e Barnabé que aquele ministério para o qual o Espírito Santo os havia chamado, aquele momento acabou. Volte o seu olhar para o verso de número 26. Dali navegaram para Antioquia. Essa Antioquia é a Antioquia da Síria, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ou seja, os irmãos se recordam que quando eles foram chamados, e o Espírito Santo disse assim: separai-me agora a Paulo e Barnabé para uma obra a que os tenho chamado. Os irmãos se recordam disso, né? Isso aí nós vimos, irmãos, lá no capítulo de número 13, enquanto eles estavam orando. Então vem aí o chamado, né? No verso de número 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Pois bem, em Derbe chegou ao fim esse ministério. Então eles retornam para a igreja de Antioquia e vão prestar um relatório, nos diz o último texto que nós lemos, o verso de número 27, o penúltimo texto. Ali chegados, reunida a igreja, então eles passam a dar um relatório de como Deus agiu por meio deles para salvar outros povos. E eles ficaram ali, nos diz o verso de número 28, não
pouco tempo. Eles ficaram um bom tempo ali. O tempo não é preciso. Mas eu quero, irmãos, no final dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e também do apóstolo Barnabé, retirar desse texto algumas lições sobre o ministério, irmãos, ao final dessa primeira viagem missionária. Hoje, irmãos, nós queremos falar, o tema da nossa reflexão é o fortalecimento da Igreja de Cristo. O fortalecimento da Igreja de Cristo. E eu, irmãos, retiro o tema dessa mensagem do verso de número 22, quando ele volta pelas cidades por onde ele havia passado, dizendo, fortalecendo a alma dos discípulos. É daí que eu tiro, irmãos, a expressão do tema da nossa reflexão de hoje, o fortalecimento da Igreja de Cristo. Como se dá o fortalecimento da Igreja de Cristo? Como que a Igreja de Cristo, irmãos, é revigorada? Como que a Igreja de Cristo, irmãos, é enriquecida? Como que vem, então, irmãos, o fortalecimento da Igreja de Cristo? O apóstolo Paulo nos aponta alguns desses caminhos. A primeira lição que nós aprendemos desse texto, irmãos, é que o fortalecimento da Igreja de Cristo vem através da exortação à firmeza na fé em Cristo. O fortalecimento da Igreja de Cristo vem por meio da exortação à permanência na fé em Cristo Jesus. Volte-se a olhar para o verso de número 22. O verso de número 22 diz, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E aí nós podemos perguntar assim, mas reverendo, por que aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles jovens, aqueles homens que creram em Cristo Jesus, nas cidades por onde ele havia passado, tanto em Chipre, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, por que ele veio voltando para fortalecer na fé? Como nós acabamos de falar, irmãos, aquelas cidades foram contaminadas com a ameaça de morte do apóstolo Paulo. Então aquelas igrejas estavam sim polvorosas. E isso, irmãos, no meio de grande perseguição, aqueles grupos, eu quero que os irmãos tentem imaginar isso. A vida social naquela antiguidade, irmãos, não se dava nas redes sociais como hoje a gente se vê, né? No WhatsApp ou no e-mail. Não. Eles se reuniam nas praças das cidades. Então os grupos sociais eram uma rodinha lá na cidade mesmo. Então tente imaginar isso. Os crentes estão vendendo os seus produtos, estão capinando, estão cuidando dos seus rebanhos, e eles vão então até a cidade para tomar a notícia do que está acontecendo na cidade. É daí que vem a palavra política. Vem de polis, cidade. Então as pessoas que moravam nos arredores da cidade, moravam no campo, quando eles queriam saber o que estava acontecendo na cidade, então eles iam do campo para a polis, daí vem política. Então eles ficavam sabendo, ou por dentro de tudo que ocorria na cidade. Então observe que aqueles crentes simples, aquele povo muito humilde, quando vai à cidade para tomar conhecimento das novidades, o que eles ouvem? Temos um grupo aqui que vai em busca da vida de Paulo e vai matar. Como que nós podemos imaginar que estava o coração e a fé daqueles irmãos? Totalmente abalada. Quando aqueles irmãos então saem da cidade, depois de ouvirem isso, e voltam para as suas residências e para os seus cultos, eles falam, gente, vão matar Paulo. Como que os irmãos acham que estava o coração daqueles irmãos? Vamos imaginar hoje, vamos tentar trazer à memória, irmãos, a imagem de um grande líder religioso hoje dos nossos dias. E chegasse ao nosso entendimento que há um grupo que está sendo formado, juntamente com outros grupos, para matar aquele líder religioso. Como que ficaria aqueles membros daquela igreja? Tente imaginar. Empolvorosos. E como eles eram novos na fé, eles acabaram de crer em Cristo. Eles são neófitos, eles não têm experiência desse mundo de violência. Eles estão começando a aprender a conhecer quem é Deus. Então, quando Paulo, irmãos, vai fortalecer a vida daqueles irmãos, ele está dizendo assim,
vocês têm que ficar firmes na fé em Cristo. Porque as notícias não são boas, o inimigo se levanta mesmo, e nós não podemos, é o que diz Paulo, nós não podemos nos guiar com aquilo que os nossos olhos enxergam, nós precisamos aprender a crer em Cristo. Por isso o verso de número 22 está dizendo, fortalecendo a alma dos discípulos, o interior, a alma. A alma aqui, irmãos, tem a ver com o intelecto, é preciso parar e pensar e não entrar em desespero. É preciso parar e crer e não dar ouvidos às ameaças. A igreja precisava aprender a colocar a alma descansada na fé no Senhor. Observe ainda o verso de número 22, a permanecer firmes na fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé pode ser abalada. Notícias abalam a nossa fé. Como é que a igreja é fortalecida? A igreja é fortalecida, irmãos, sendo exortada a permanecer na fé, não com aquilo que se ouve por aí. A igreja de Cristo precisa aprender a voltar os seus olhos para a fé no Senhor e não os seus ouvidos para aquilo que se fala por aí. É assim que se dá, em primeiro lugar, o fortalecimento da igreja de Cristo. Mas Paulo nos aponta ainda, irmãos, um segundo método, um segundo meio, através do qual vem o fortalecimento da igreja. O primeiro, como vimos, é uma exortação a permanecerem firmes na fé. O segundo método, o segundo meio pelo qual Paulo está nos ensinando, irmãos, é por meio do estabelecimento de uma liderança forte. O estabelecimento de uma liderança forte. Volte o seu olhar para o verso de número 23. O verso de número 23 nos diz que, promovendo-lhes, vírgula, em cada igreja, vírgula, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam. Observe muito bem, vamos refazer os passos dessa viagem. Paulo e Barnabé estão na igreja de Antioquia da Síria. Eles estão orando conforme nós vimos lá em Atos capítulo 13. Enquanto eles estão orando e jejuando, já vimos isso oportunamente, o Espírito deixa algo muito claro para toda a igreja: separarem agora Paulo e Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Acabamos de ler esse texto alguns minutos atrás. Então a igreja está orando e é através da oração e do jejum que Deus chamado. Então eles passam por várias cidades. Qual é o objetivo deles ao passarem por essas viagens? Anunciar o Evangelho. Eles formaram liderança? Não. Eles não tiveram tempo para isso. Mas, reverendo, por que eles não formaram liderança no momento que estavam pregando? Porque nós vamos nos lembrar que o que foi que ocorreu em cada lugar onde eles estavam pregando? Perseguição. Eles tiveram que sair de lá fugidos. Os irmãos se recordam disso. Não houve tempo de trabalhar. Então eles vão de cidade em cidade pregando. Só que em cada lugar que eles vão pregando, o Evangelho tem suas resistências. Também já falamos sobre isso em uma outra mensagem. Só que chega ao fim aquela viagem. Então ele diz: puxa, como é que estão os nossos irmãos por onde passamos? Precisamos voltar àquelas igrejas. Essas igrejas precisam ser fortalecidas. Não apenas com a exortação a permanecerem firmes na fé, mas eu não sei, disseram Paulo e Barnabé, nós não sabemos quando retornaremos por aqui. A igreja precisa de liderança, de gente experimentada. Daí a palavra presbíteros. A palavra presbíteros, irmãos, de onde vem a nossa denominação, igreja presbiteriana, vem pelo sistema de governo dela, ela é regida por presbíteros. A palavra presbítero significa ancião, gente experimentada. Sabe por quê, irmãos, gente experimentada? Porque o experimentado já viu muita coisa na vida. O experimentado já viu e ouviu muitas histórias. Então, quando surgem as coisas, a experiência fala alto. Daí a necessidade, irmãos, de a igreja ser também fortalecida
por meio da liderança. Então nós estamos vendo aqui dois meios pelos quais vem o fortalecimento da igreja. O primeiro que Paulo está dizendo é uma palavra de exortação à fé. Permaneçam firmes, não deem bola para o que estão falando sobre a vida de Paulo. A fé não é em Paulo, a fé é em Cristo. E em segundo lugar, a igreja precisa de uma liderança local experimental. Por quê? Porque é a essa liderança local que Deus vai falar. É a essa liderança local que as pessoas vão procurar quando as tribulações chegarem. Então a experiência daqueles homens, irmãos, vai contar muito, e como conta na hora das grandes perseguições. E nós estamos aqui nesse texto vivendo um momento de perseguições, um momento de grandes lutas, de muitas coisas que estão sendo faladas que não são boas, as notícias não são boas. Então a igreja sempre foi assaltada por ventos fortes, a igreja sempre foi assaltada, irmãos, por notícias desagradáveis, sempre foi. E Paulo fala, a igreja precisa de uma liderança boa, então vamos orar por isso. Observe muito bem que antes da eleição, nos diz o texto, depois de orar com jejuns. Por quê? Porque é um cargo muito importante, é uma função muito importante, porque é uma função cujos homens hão de fortalecer. Nós estamos falando de fortalecimento. Uma terceira lição que nós aprendemos, irmãos, sobre o fortalecimento da Igreja de Cristo, aprendemos em primeiro lugar que esse fortalecimento se dá por meio de palavra de exortação a permanecer firme na fé. Vimos em segundo lugar que o fortalecimento da Igreja de Cristo se dá através do estabelecimento de uma liderança fiel e forte. E em terceiro lugar, irmãos, o fortalecimento da Igreja de Cristo se dá através da confirmação da pregação do Evangelho autêntico, verdadeiro. Através da confirmação da pregação do Evangelho fiel, verdadeiro. Volte o seu olhar para a parte final do verso de número 23. A parte final, eu vou ler todo o verso, mas vamos focar no verso final. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eu vou repetir. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Sabe que isso é importante aqui, irmãos? Isso aqui não pode ser apenas e tão somente um detalhe numa narrativa. Não pode. Porque isso aqui é essencial. Quando Paulo e Barnabé chegaram ao final, na última cidade da viagem missionária, Derbe, eles voltam em cada uma fazendo isso, e em cada uma onde há eleição de presbíteros, a igreja é encomendada ao Evangelho de Jesus verdadeiro. Observe, volte o seu olhar para o final do verso 23. Eles encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Não é um Cristo qualquer, não é um Cristo fabricado pelos homens, não é ideias que foram fruto de ideologias humanas, mas há um evangelho cristalino que é aquele mesmo evangelho que o Senhor Jesus Cristo implementou na terra. Não é um outro, não é um modificado, não é um terceirizado, não é um evangelho adulterado, mas é o evangelho genuíno. Não há um outro evangelho. Não há uma outra ideia que a igreja possa conceber senão o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, Paulo e Barnabé estão dizendo para as igrejas é: não se esqueçam do Evangelho de Jesus. Não importa o que se fale, não importa o que digam, não importam todas as coisas que vocês possam imaginar, continuem crendo no Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja de Cristo sempre sofreu ameaças de outras ideologias e de outras ideias. Sempre, irmãos, desde sempre, isso não é novidade. Entretanto, o que tem ocorrido, muitas igrejas têm dado ocasião, oportunidade e ouvidos
Há outras coisas que não ao Evangelho. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo já havia dito lá na antiguidade que nos últimos dias as pessoas não iriam suportar o Evangelho. E alguém poderá dizer, mas Heleno, como que alguém não vai suportar o Evangelho? Como isso é o final dos tempos mesmo, palavras de Jesus. E eles dizem assim, Jesus Cristo disse assim, as pessoas quando ouvirem o Evangelho, isso vai ser irritante. E Jesus usa a expressão sentindo coceira no ouvido, ou seja, algo irritante. O Evangelho vai irritar as pessoas que não querem mais. Por isso que esse Evangelho genuíno, que Paulo está encomendando a essas igrejas, esse Evangelho irrita muitas pessoas, porque as pessoas não conseguem conviver com ele, porque é o Evangelho da graça, é o Evangelho que transforma. Então as pessoas têm substituído esse Evangelho. Existe algo, irmãos, que não é tão novo, mas eu quero alertar os irmãos sobre isso, porque é meu dever como pastor. Há alguns anos, irmãos, isso já tem surgido, mas agora, nesse momento que estamos vivendo agora, isso parece que está assim na crista da onda. Eu vou usar uma expressão dos anos 70. Está na crista da onda, ou seja, é o top, é o point. Sabe o que é, irmãos? É a pregação do Evangelho estar sendo substituída nos púlpitos por algo chamado coach. Os irmãos já ouviram essa expressão? Coaching. Coaching, irmãos, tem o sentido de liderar você, ensinar você, vai dizer a você como se sentir bem aqui, ali e agora. A pregação do Evangelho, irmãos, tem sido modificada por palestras motivacionais do coaching. E o que tem de pastores, eu vou repetir, o que tem de pastores fazendo curso de coaching é uma grandeza. Por quê? Porque está dando resultado. Eu fiquei curioso sobre isso. Fui assistir a um teólogo coaching recentemente. Irmãos, é impressionante. O camarada tem a capacidade de ficar 1h20, como eu fiquei ouvindo aquele sujeito, falando como se fosse um pastor, 1h20, sem citar o nome de Jesus, dentro de um livro. Quando ele acaba de falar, as pessoas o aplaudem assim e choram. E eu não ouvi o nome de Jesus uma única vez. Sequer ele leu o texto bíblico. Irmãos, está assim de igrejas fazendo isso. Irmãos, eu vou repetir assim. Coaching. Estamos aprendendo hoje, irmãos, o fortalecimento da igreja de Cristo. O fortalecimento da igreja de Cristo se dá por meio da confirmação da pregação do Evangelho autêntico. Encomendaram, verso 22, ao Senhor em quem haviam crido. Não é à toa, irmãos, que esse mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve no futuro a igreja de Corinto, estabelecendo a ceia do Senhor, os irmãos devem se recordar do que Paulo fala. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que Paulo está dizendo é, gente, o que eu estou falando para vocês não é novidade, foi aquilo que Deus me ensinou, aquilo que eu ouvi de Jesus é o que eu estou passando para vocês. O que está acontecendo com vocês aqui, Paulo está dizendo, não é do Senhor, mas o que eu recebi do Senhor, eu também estou entregando para vocês. Vamos ordenar isso. A igreja, irmãos, tem uma facilidade muito grande, porque ela é composta por homens, a se desviar do Evangelho. Entretanto, o coaching não fortalece a igreja. Coaching não fortalece a fé. O que o coaching faz, irmãos, é autoajuda. É você descobrir em você as suas habilidades. Então você não depende de Deus. Você depende de você. É isso que o coaching faz. Porque é isso que esses pastores estão fazendo. Você pode, você é capaz. Creia em você. É isso que eles fazem. Então você começa a ser um super crente. Você não passa a ser alguém que depende do Senhor.
Coaching fala de autoajuda, não de ajuda do alto, que é o que a igreja necessita. Concluída a nossa reflexão, irmãos, ministério. Todos nós, irmãos, somos igreja de Cristo. Igreja não é templo, nós estamos bem doutrinados acerca disso. Nós somos o templo do Senhor. Nós precisamos sim, irmãos, a cada dia e a cada instante, sermos fortalecidos. Todos precisamos desse fortalecimento. O que nós estamos aprendendo hoje, irmãos, é que somos fortalecidos, irmãos, através da exortação a permanecermos firmes na fé. Não importa o que se fale, não importa o que se diga, não importa a maioria, importa, irmãos, que permaneçamos firmes na fé do Senhor. Isso é que precisamos desenvolver, firmeza na fé. O que os meus olhos contemplam são uma coisa, mas aquilo que o meu Cristo prometeu é outra, então eu creio na promessa do meu Senhor, Ele é o Senhor da igreja. Aprendemos, irmãos, que somos fortalecidos, irmãos, através do estabelecimento de uma liderança fiel à igreja de Cristo. Precisa de líderes fiéis e fortes. Precisa disso. A igreja também é fortalecida, irmãos, através da confirmação do Evangelho genuíno, que tem se tornado, infelizmente, um produto raro, mesmo dentro de igrejas que se dizem evangélicas. Por quê? Porque o Evangelho tem sido substituído por outras coisas mais atraentes, que fazem com que o homem se sinta, de fato, cooperador da sua própria salvação. Fortalecimento da igreja de Cristo. Fortalecimento se dá quando permanecemos firmes na fé, quando somos liderados por homens fortes e firmes, fiéis, e quando de fato e de verdade nós nos apegamos, cremos e divulgamos o Evangelho fiel e verdadeiro. É assim que a igreja de Cristo é fortalecida. Sejamos, pois, fortalecidos, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.